Olá! É uma alegria ter você aqui, dedicando este momento para a leitura diária da Palavra de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Participe do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você terá acesso diariamente aos livros de leitura do dia. Para acompanhar de forma organizada, enquetes interativas para refletirmos juntos sobre as leituras, e uma arte especial para você compartilhar nas suas redes sociais e inspirar outras pessoas. O link para entrar no grupo está na descrição deste vídeo. E se você ainda não baixou o Plano de Leitura Bíblica 2025, acesse o nosso site www.emetzoe.com e garanta já o seu. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Vamos juntos nessa jornada com a Palavra de Deus. Fique agora com a leitura de hoje, segundo livro de Samuel, capítulos 18, 19 e 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100, e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe. A mãe deles era Zeruia, e o outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: Eu também irei com vocês. Eles responderam: O Senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: Mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abissai e a Itai: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo. E o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimaas insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso.
Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimaas. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse, se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão, veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse, pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimaas, filho de Zadoque. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimaas gritou para o rei, tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo, que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimaas respondeu, no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei, ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu, eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava, ó meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto, ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho! Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse, hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam, o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos, ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadoque e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte, por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa, você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio.
Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão, em frente dele, e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada, e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor. Mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi! Não temos nada a ver com ele! Não adianta nada segui-lo! Homens de Israel, vamos voltar para casa! Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba.
Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: "Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois da manhã." Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: "Seba vai nos dar mais trabalho do que a Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós." Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas, e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: "Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe!" O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: "Escutem, escutem! Digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele." Joabe foi e ela perguntou: "Você é Joabe?" "Sim, sou", respondeu ele. "Escute, senhor", disse ela. "Estou escutando", respondeu ele. Então ela disse: "Antigamente costumavam dizer, vão e peçam conselhos na cidade de Abel, e era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor?" "Nunca", respondeu Joabe. "Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora." "Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você", disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Parabéns por concluir a leitura do dia. Cada passo nessa jornada é um avanço significativo no seu crescimento espiritual. Que tal convidar um amigo ou familiar para embarcar com você nesse desafio de ler a Bíblia inteira este ano? Juntos, essa experiência se torna ainda mais especial e transformadora. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos na próxima leitura.